Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a obra Ciência com Consciência do Edgar Morin, a partir do tópico inicial da obra Para a Ciência, que é o momento onde ele fala sobre a ciência problema e depois menciona o lado mal da ciência a partir de 5 traços negativos que ele apresenta. Então eu focarei nesses 5 traços negativos, mostrando e apresentando para vocês o pensamento do Morin sobre esse aspecto, que é um aspecto fundamental aí para o debate da ciência hoje. Mas antes de começar o assunto, eu peço para vocês comentarem aqui Filosofar é Preciso ou algo sobre o vídeo, curtirem aqui o vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais vídeos como esse e tantos outros que eu acabo produzindo sobre filosofia. Comentem aqui também vídeos que eu poderia gravar sobre determinados assuntos, determinadas obras que vocês gostariam de receber aqui do canal. Bom pessoal, então vamos ao tema do vídeo, Ciência com Consciência do Morin. E já no início da obra ele trabalha com a tese de algumas características da ciência. Eu gosto bastante dessa parte inicial da obra. Ele diz o seguinte, então: a ciência é elucidativa, enriquecedora, conquistadora e triunfante. Bom, aqui o autor começa já no início do capítulo destacando aspectos positivos da ciência, como a ciência é elucidativa, enriquecedora, conquistadora e triunfante, para logo depois, na página seguinte, destacar 5 traços negativos da ciência. Então eu vou começar falando do aspecto positivo, para depois mencionar o aspecto negativo. Então vamos lá. Aqui sobre a parte positiva ele diz o seguinte: há 3 séculos o conhecimento científico não faz mais do que provar suas virtudes de verificação e de descoberta em relação a todos os outros modos de conhecimento. Sim, isso nós sabemos, né? A ciência, especialmente no último século, né, no século passado, no século XX, mas podemos mencionar aqui nesses últimos 3 séculos, ela se mostrou como o grande saber em relação aos demais saberes, né? Então, com certeza, ela é muito importante e ela está aí na frente aí em relação aos grandes avanços e melhorias para a humanidade. Isso sem sombra de dúvida. É o conhecimento vivo que conduz à grande aventura da descoberta do universo, da vida do homem. Então, nós tratamos pela ciência de assuntos para buscar a cura de uma doença por meio da vacina, ou mesmo para descobrir sobre coisas do universo. Então sai desde lá do estudo sobre o universo até sobre o estudo de uma doença particular. Ela trouxe, e de forma singular neste século, fabuloso progresso ao nosso saber. E aqui nós destacamos, obviamente, o século XX. Bom, mais para frente ele menciona o seguinte: a ciência é, portanto, e aí nós temos as características que eu tinha mencionado, né? Elucidativa. Sobre a ciência ser elucidativa ele diz, né? Porque resolve enigmas, ela dissipa mistérios. Então, no momento que ela resolve problemas, enigmas, ela dissipa mistérios, ela se torna elucidativa. Nós temos aquela imagem, né, do Deus chamado Deus das lacunas, né? Por quê? Porque se não conseguimos explicar pela ciência, então Deus existe porque há um Deus das lacunas diante disso, né? Diante de um enigma, diante de um mistério. Mas no momento que nós assumimos a tese do Deus das lacunas, essa crença nesse tipo de Deus é facilmente deixada de lado. Por quê? Porque a ciência, com o passar dos séculos, ela vai, por sua forma elucidativa, né, resolvendo enigmas. Ela vai dissipando mistérios. E se o Deus está atrelado ao mistério, ao enigma, a ciência vai lá e preenche esse vazio com o tempo, com o avanço. Então é uma forma equivocada de crer em Deus, obviamente, né? Mas aqui o Morin diz, né? A ciência é, portanto, elucidativa porque resolve enigmas, dissipa mistérios. Ela é enriquecedora porque, diz ele, porque permite satisfazer necessidades sociais e assim desabrochar a civilização. Ela é de fato e justamente conquistadora e triunfante nesse sentido. Então aqui ele destaca esses elementos positivos da ciência. E depois, mais para frente, ele conclui falando: essa ciência libertadora traz ao mesmo tempo possibilidades terríveis de subjugação. Esse conhecimento vivo é o mesmo que produziu a ameaça do aniquilamento da humanidade. Para conceber e compreender esse problema, há de acabar com a tola alternativa da ciência boa, que só traz benefícios, ou da ciência má, que só traz prejuízos. Então aqui ele destaca, eu acho super importante essa parte, né? Que ele diz, né, para conceber e compreender esse problema, né,
que é a ciência mesmo que acaba levantando, né? Há de acabar, nós temos que acabar com a tola alternativa da ciência boa e da ciência má. Mas aqui, logo depois, ele vem, né, no capítulo seguinte, falando o lado mal. E aqui ele aprofunda isso que ele acabou de mencionar. Então vamos para aprofundar, né, esse tópico do lado mal. Então aqui nesse tópico eu vou destacar 5 traços negativos que ele apresenta da ciência. Então vamos lá. O desenvolvimento científico comporta um certo número de traços negativos, que são bem conhecidos, mas que muitas vezes só aparecem como inconvenientes secundários ou subprodutos menores. Bom, vamos ao primeiro traço aqui negativo da ciência. O primeiro, então, o desenvolvimento disciplinar das ciências não traz unicamente as vantagens da divisão do trabalho, isto é, a contribuição das partes especializadas para a coerência de um todo organizador, mas também traz os inconvenientes da superespecialização, enclausuramento ou fragmentação do saber. Então aqui, qual é a crítica que ele faz? A crítica em relação justamente à era das especializações, da fragmentação do saber. Qual é a crítica apresentada aqui? É a ideia de que com o avanço nós nos tornamos cada vez mais especialistas sobre aquela imagem, né, sobre a cabeça do alfinete. Então, ser especialista da cabeça do alfinete, qual o significado disso, dessa metáfora, né? É que desconhecemos até o alfinete e só conhecemos a cabeça do alfinete. A ciência ela tem esse andar em relação à fragmentação, à especialização. É como se ela esquecesse do todo e se preocupasse apenas com a parte da parte da parte da parte da parte. Aí o cara se torna especialista, especialista, especialista de algo tão pequeno que acaba esquecendo o todo. Claro que é importante, claro que o avanço vem justamente com essa especialização do saber, porque um cientista que domina uma gama enorme de assuntos não consegue se aprofundar num único assunto. Então, a especialização é importante, mas ela tem também consigo um lado negativo. Por quê? Porque tu acaba fragmentando o saber. E fragmentar o saber é como se nós tivéssemos à nossa frente um grande quebra-cabeça com várias peças soltas e não conseguimos ver a coerência, ver o todo do saber, né? Então tem um aspecto negativo, que é a fragmentação. Por outro lado, eu destacaria, ele não fala aqui, né? Mas eu destacaria também um elemento positivo, porque é aí que ocorrem os avanços. Então o primeiro ponto é justamente esse, da fragmentação do saber. Segundo traço, constitui-se grande desligamento das ciências da natureza daquilo a que se chama prematuramente das ciências do homem. De fato, o ponto de vista das ciências da natureza exclui o espírito e a cultura que produzem essas mesmas ciências, e não chegamos a pensar o estatuto social e histórico das ciências naturais. Do ponto de vista das ciências do homem, somos incapazes de nos pensar, nós, seres humanos dotados de espírito e de consciência, enquanto seres vivos biologicamente constituídos. Então aqui ele apresenta essa separação entre ciências humanas e ciências naturais. Então, não há diálogo entre as duas áreas. É como se, de fato, existisse aqui uma divisão e como se as ciências naturais não fossem também produto do espírito, né, do ser humano. Como ele diz, né, o ponto de vista das ciências da natureza exclui o espírito e a cultura que produzem essas mesmas ciências. É o ser humano, é a cultura que produz as ciências naturais. Então, essa divisão ciências da natureza e ciências do espírito, ou né, as ciências humanas e as ciências naturais, é uma divisão tola, é uma divisão que ele está criticando aqui. Bom, vamos para o terceiro traço negativo que ele apresenta. As ciências antropossociais adquirem todos os vícios das especializações, né, sem nenhuma de suas vantagens. Lá no início ele falou da era da especialização, mostrando aqui os vícios, mas como eu tinha apontado, há também vantagens na especialização, porque é aí que há os avanços, porém o lado negativo justamente está na fragmentação. E ele diz que as ciências antropossociais, elas abraçam apenas os vícios e não as vantagens dessa era das especializações, dessa busca da especialização, né? Desse modelo de especialização. Continua ele, os conceitos molares do homem, do indivíduo, da sociedade,
que perpassam várias disciplinas são de fato triturados ou dilacerados entre elas, sem poder ser reconstituídos pelas tentativas interdisciplinares. Então, resumindo novamente, né, temos apenas o que? Os vícios e não as vantagens das especializações. Quarto tópico, diz ele, a tendência para a fragmentação, para a esoterização do saber científico tem como consequência a tendência para o anonimato. Parece que nos aproximamos de uma temida revolução na história do saber, em que ele, deixando de ser pensado, meditado, refletido e discutido por seres humanos, integrado na investigação individual do conhecimento e da sabedoria, se destina cada vez mais a ser acumulado em bancos de dados, para ser depois computado por instâncias manipuladoras, o Estado em primeiro lugar. Então aqui ele está discutindo essa relação entre conhecimento, sabedoria, banco de dados. Parece que o que se busca de fato é banco de dados. E se esquece essa busca do conhecimento que leva à sabedoria. Eu diria que, inclusive, pensando essas palavras, né, que numa pirâmide nós temos na base da pirâmide o banco de dados. Do banco de dados nós temos o conhecimento. Do conhecimento nós temos a sabedoria. E aí nós podemos atrelar a sabedoria à inteligência. Então, novamente, banco de dados, conhecimento, sabedoria, inteligência. Não levar em conta isso e focar apenas na base, no banco de dados, é um grande erro. E é o que ele diz aqui, né? Como ele destaca, né? Parece que nos aproximamos de uma temível revolução na história do saber em que ele, né, deixando de ser pensado, meditado, refletido e discutido por seres humanos, integrado na investigação individual do conhecimento da sabedoria, acaba acumulando, né, em bancos de dados. Parece que o foco é apenas o banco de dados e nós deixamos de lado todo o processo de investigação, todo o processo de meditação, refletir, de pensar, que leva ao conhecimento, que leva à sabedoria. Um grande problema também apresentado aqui por ele, e um grande problema que concordo totalmente com ele. E por fim, o último traço negativo, o quinto e último, ele diz: enfim, sabemos cada vez mais que o progresso científico produz potencialidades, tanto subjugadoras ou mortais quanto benéficas. Desde a já longínqua Hiroshima, sabemos que a energia atômica significa potencialidade suicida para a humanidade. Sabemos que, mesmo pacífica, ela comporta perigos não só biológicos, mas também e, sobretudo, sociais e políticos. Os poderes criados pela atividade científica escapam totalmente aos próprios cientistas. Esse poder, em migalhas no nível da investigação, encontra-se reconcentrado no nível dos poderes econômicos e políticos. E aqui ele menciona, por fim, justamente o elemento econômico e político em relação ao saber científico. Aquela famosa tese que Foucault trabalhou muito, né? Isso, na verdade, essa tese já está lá em Francis Bacon. Francis Bacon disse: saber é poder, né? Então, quem tem saber tem poder. O Foucault trabalha com a tese inversa: poder é saber. Então, quem possui o poder acaba regrando o saber. E aqui o que ele está apresentando, Morin, é justamente que o saber científico, esse avanço que teoricamente tende a uma imparcialidade, na verdade não tem nada de imparcialidade, porque ele é regulado pela política, por seres humanos, com interesses na base. Bom, pessoal, então esses são os 5 traços negativos que o Morin trabalha aqui no início desse livro aqui, livro que considero fantástico para o debate sobre a relação ética e ciência, no livro chamado Ciência com Consciência. E é isso então para esse vídeo, espero que tenham gostado desse vídeo, comentem aqui temas para os próximos vídeos, comentem também Filosofar é Preciso e até mais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.